Só para recordar, esses slides todos aqui eu já passei, eu falei para vocês sobre o que é átomo, a característica dos átomos na tabela periódica, como que esses átomos se formam. Uma explosão de estrelas, aglomerado de poeira dessas estrelas formando planetas, formação do sistema solar, formação da Terra. Então nós, aos poucos, fomos adquirindo algum conhecimento. Então, por exemplo, nosso planeta Terra é dividido num núcleo, num manto e numa crosta. Então, a crosta é a parte mais superficial do planeta Terra, é aonde que a gente vive, é aonde que nós retiramos toda a nossa sobrevivência, quer seja plantando, quer seja criando gado, quer seja trabalhando, quer seja retirando do solo os elementos que usamos no nosso dia a dia. E a crosta terrestre ela tem suas propriedades de dinâmicas externas, como o intemperismo, a chuva, o transporte de sedimentos, a sedimentação, e temos também uma dinâmica interna do nosso planeta que também se reflete na crosta, que são os vulcões, os terremotos, o movimento dessas placas. Isso a gente já viu, gente. Isso também vocês já estão cansados de ver nas minhas lives, meus cachorros saindo, latindo por aí. Nós falamos bastante também sobre o ciclo das rochas, dos minerais. Falamos da gênese dos minerais, é só procurar no canal Geologando com Sérgio Klein, que tudo isso está sendo passado para vocês. Isso aí foi tema de live, e depois das lives eu ainda editei esse material, então eles estão na íntegra nas lives e em vídeos de 15, 20 minutos também dentro do canal falando sobre esses temas. Isso aqui eu fiz todo esse ano aqui com vocês, tá? Então eu já falei dos processos, acabei de falar sobre os processos geradores de minerais também, sobre a cristalização magmática, reações metamórficas, processos hidrotermais, os processos exógenos, ou seja, no exterior da crosta, a parte superficial da crosta, né, que é alteração de intemperismo, precipitação de soluções supersaturadas, processos diagenéticos. Isso foi falado em outros vídeos. Eu não vou deixar link aqui para vocês, porque primeiro que vocês não se inscrevem no meu canal. Segundo, que ninguém curte o que eu falo por aqui. Então, se vocês estão aqui, mas não se inscrevem, não curtem os vídeos, então eu vou passando o material. Se vocês tiverem interesse, vocês vão até o canal e procurem esses temas por lá. Falei sobre a idade de minerais, né? Então os minerais mais antigos. Isso aí são temas também que depois, com o tempo, a gente vai poder desenrolar. E eu acho que eu parei mais ou menos por aqui. Eu falei sobre os sulfatos cristalizados, são minerais que duram pouco tempo. Eu falei também sobre uma sequência de cristalização da olivina para o piroxênio, para o feldespato, para as micas e depois para o quartzo. Tudo isso foi falado. Deixa eu ver se isso aqui eu cheguei a falar. Também acho que eu falei isso aqui sobre magmas, sobre as temperaturas também eu falei. Eu acho que eu parei por aqui, gente. Esses aqui são os granitos.
pegmatitos enriquecidos em lítio, feldspato, quartzo, turmalina. Eu lembro de ter falado isso também para vocês. Então aqui, por exemplo, ó, a gente tem a lepidolita, que é uma mica rica em lítio. Então, se você tiver essa mica, esse mineral micáceo, desta cor, é um lilás, uma cor roxa, pode ter certeza que tem lítio nesses pegmatitos. Os veios hidrotermais, então, são hidroágua termais quentes, águas quentes que percorrem fraturas, zonas de fraqueza da rocha e que carregam elementos de um ponto para outro ponto, e nesse processo de levar elementos de um ponto para outro ponto acaba fazendo com que determinados elementos se concentrem. Então, por exemplo, quem está pesquisando ouro, você pode ter uma rocha que tem originalmente uma quantidade de ouro, mas disseminado na rocha, mas você vai ter a concentração desse ouro em zonas de veios hidrotermais. Então aqui nós temos um veio hidrotermal, que é um veio de quartzo, com sulfetos disseminados aqui, e provavelmente aqui com ocorrência de ouro. Isso eu também já cheguei a falar sobre as inclusões fluídas em minerais, mostrando que existem fases onde a cristalização do mineral depende também de uma condição de disponibilidade de água no sistema. Então, a participação de água no sistema de cristalização de minerais. Eu falei sobre essas dorsais oceânicas que se abrem. Estou fazendo uma recapitulação das coisas que eu já falei, que tem vídeo há poucas semanas atrás. Não está tão difícil de achar esses vídeos não, para vocês se aprofundar no tema, para que a gente possa dar continuidade a essas explicações. As fumarolas, que são também precipitações por conta de gases, principalmente do vapor da água que sai de vulcões e que acabam precipitando elementos ao longo de fraturas expostas dessas ocorrências vulcânicas. Isso aqui. Aí nós já partimos para uma cristalização metamórfica. Aqui nós temos a transformação de alguns minerais de uma rocha primária em outros minerais. Por exemplo, a granada, que é esses pontos mais arredondados aqui, são granadas, é um mineral bastante típico de metamorfismo. Então, são minerais formados não por vulcanismo ou por magmatismo, que seja, é uma transformação de um mineral antigo, né, em outro mineral. Então, a granada, a estaurolita são típicos dessa transformação metamórfica. Isso pelo aumento de pressão, temperatura. Rochas basálticas alteradas formam argilominerais. Então você tem uma rocha basáltica com uma determinada composição de minerais. Se ela está alterada, ela vai formar argilominerais, que são outros minerais a partir de um mineral primário que é formado pela ação da água de intemperismo. Então, água e outros gases, gás carbônico, todos esses gases que nós temos na atmosfera agindo com a água, dissolvendo aos poucos a rocha, acaba formando outros tipos de minerais.
principalmente em países tropicais como o nosso. Então, argilas minerais formadas pelo intemperismo. Então, nós podemos ter formas de minerais do tipo feldspato e eles acabam se transformando em caulin. Então, o caulin, ou caulinita, vem de um feldspato. Ele, às vezes ele mantém, inclusive, a mesma forma cristalográfica do feldspato, só que ele já não é mais um mineral original, ele já não é mais um silicato original, ele se hidrata e forma a caulinita. A bauxita é o mesmo processo, é uma rocha que tem minerais que são ricos em alumínio. Então, o intemperismo faz com que alguns elementos dessas rochas ricas em alumínio acabem saindo pelo intemperismo mesmo, né? Pela lavagem que o intemperismo faz no material, levando alguns elementos como cálcio, como sódio, isso vai tudo embora com a água. E por outro lado, formando hidróxidos. Então a água acaba hidratando alguns minerais que perdem elementos, mas que concentram outros que já existem na rocha, como o alumínio. Então, se você tem essa concentração de minerais ricos em alumínio numa situação de intemperismo, provavelmente você vai ter a bauxita, que é o minério do alumínio, que não é nem sequer de longe parecido com o alumínio metálico, mas a partir daquela terra amarelo, meio avermelhada, mas mais amarelada, que só dá para a gente determinar, se fizer uma análise química, para saber a quantidade de alumínio, para que a gente possa realmente chegar e falar, não, isso aqui realmente é uma bauxita. Então a bauxita, ela vem de uma rocha que é rica em alumínio, mas ela não se parece com alumínio. Essa rocha, através de processos siderúrgicos, vai se transformar no metal do alumínio. Então você precisa ter uma concentração de alumínio grande nesses solos, que é o produto de intemperismo de uma rocha rica em alumínio. A limonita também é um outro mineral que é de ferro, então é um óxido, é um hidróxido de ferro, é um mineral amorfo, mineraloide. Ele é rico em ferro. Isso quer dizer que a rocha já é rica em ferro, com minerais do tipo olivina, piroxênios. Esses minerais são intemperizados, a água entra em fraturas desses minerais e vai transformando aos poucos esses minerais originais, como olivina, piroxênio, em outros minerais também ricos em ferro. O ferro é difícil você transportar na água, embora a gente saiba que o ferro possa ser transportado, mas dentre o pacote inteiro de rochas, o ferro, num processo de intemperismo, ele tende a ficar no local, ele não é transportado facilmente pelas águas. Precisa uma condição mais especial para que o transporte do ferro, eu estou falando do ferro como um átomo de ferro, assim como eu falei do alumínio como um átomo de alumínio.